Olá, eu queria conversar com vocês sobre o princípio sistêmico da ordem. É um princípio que tem a ver com hierarquia. É um princípio que nos ensina que os pais são grandes e que os filhos são pequenos, e que os pais doam e que os filhos recebem. É muito importante que cada integrante do sistema familiar ocupe o seu exato lugar no sistema. Imaginemos, por exemplo, uma filha que queira ocupar o lugar da mãe no sistema familiar. E aqui me ocorre um caso que eu ouvi há cerca de 20 anos atrás. Era a história de um pai que não oferecia muitos recursos afetivos à sua esposa, e essa esposa então se apaixonou por um vizinho e começou a ter uma relação extraconjugal com ele. E aí ela resolveu seguir a vida dela com o vizinho, saiu de casa e foi viver esse outro relacionamento. E essa filha, que era a pessoa que eu ouvia com regularidade, assumiu o lugar da mãe. Assumiu o lugar das tarefas maternas, a gestão da casa, o cuidado com os irmãos pequenos. Depois de um tempo, a mãe voltou para casa. Mas um traço marcante na figura dessa mulher é que ela sempre ocupou esse lugar de alguém que cuidava dos outros. Quando ela sai do lugar de filha e vai para o lugar de mãe, ela não tem recursos para ocupar esse lugar. Uma pessoa que está no lugar de mãe é uma pessoa que só está dando e não está recebendo. Então, como essa mulher ficou fora do lugar dela no sistema familiar, mesmo depois da mãe ter voltado para casa, ela repetiu esse movimento sistêmico no casamento. Você já pode imaginar que ela começou a se portar junto ao seu marido como mãe dele. Apenas ela tinha um emprego formal, então ela era responsável por pagar as contas da casa, o marido tinha um emprego informal, cujo rendimento não era o mesmo que o dela, tampouco era um rendimento que se pudesse contar. E durante muito tempo ela ficou nesse papel de maternagem do marido. Até que o marido teve um caso extraconjugal e ela perdoou, e esse caso parece que não terminou naquela primeira vez que o marido reconheceu que tinha feito aquilo. E aí, quando ela descobriu que ele continuava nesse relacionamento, ela pôs ele para fora de casa. E eu me lembro que foi um período muito, muito penoso para ela, mas também foi um momento de muito crescimento para esse casal. Porque ele saiu dessa posição regredida do filho e precisou assumir a responsabilidade sobre o que ele estava fazendo na vida dele e ocasionando na vida deles dois como casal. 2, porque quando ele voltou para essa relação se reestabeleceu em outras bases. E aí a gente entra na segunda lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio. Nós falamos num vídeo anterior que todas as relações, para que elas sejam saudáveis, elas têm que ter um equilíbrio entre quem dá e quem recebe. Não podemos dar muito mais do que recebemos, nem o contrário. E essa relação, como ela se colocava no lugar de mãe, era uma relação desequilibrada. Era desequilibrada do ponto de vista financeiro, era desequilibrada do ponto de vista de escolhas, era desequilibrada até a nível sexual. Porque como que um filho vai ter prazer com a mãe? Como que essa relação entre homem e mulher se dava se existia evidentemente algo que não estava equilibrado? Enfim, o casamento se restabeleceu, esse homem se colocou numa outra posição sistêmica, passou num concurso público, estudou, conseguiu se colocar de uma outra maneira no mundo e na vida. E aí eu perdi o contato com essa pessoa. Muitos anos depois eu encontrei essa pessoa de passagem na rua e me chamou muito a atenção como ela estava magra. Ela tinha tido um filho nesse meio tempo e era um casamento de muitos anos, eles demoraram muito para ter filho, justamente porque haviam várias pendências sistêmicas e emocionais para serem resolvidas. E ela estava muito magra, e aquela magreza dela, evidentemente, me parecia uma coisa que era fora do saudável. Ela não estava elegante, ela estava mais magra do que o necessário para se tornar elegante. E aí ela disse que infelizmente ela estava deprimida e ela estava sob cuidado de outros profissionais, estava tomando medicação.
E aí eu perguntei como que era a relação desse marido com esse filho. E aí ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim: eu já consigo deixá-lo sozinho, o filho com o pai. Eu já consigo sair de casa e deixar os dois sozinhos. Mas assim, não era um bebê. A gente estava falando aí de uma criança, sei lá, de 3, 4 anos. E aí, novamente, aquilo me intrigou. Mas eu não tinha mais abertura de tentar compreender, né? Porque essa fala de não acreditar no marido a responsabilidade suficiente para fazer a paternagem dessa criança. Passou muito tempo e recentemente eu voltei a receber essa pessoa no meu consultório porque ela veio com a mãe para uma avaliação neuropsicológica. Infelizmente a mãe é acometida de Alzheimer. Só que agora eu vejo essa mulher num outro lugar na vida dela. Eu vejo ela finalmente num lugar de equilíbrio. Eu acho que agora ela consegue ter sim uma relação de mais equilíbrio com esse marido. Eu acho que ambos conseguem olhar para essa criança como responsabilidade dos dois. E eu acho que ela consegue se colocar nessa doença da mãe não mais como mãe da mãe, como ela fez lá muitos anos atrás, ocupando o lugar de mãe. Eu acho que agora ela ocupa esse lugar de filha, ela dá toda assistência, inclusive financeira e de presença mesmo à mãe, mas eu acho que ela se recolocou na vida dela. Ela é uma diretora de escola muito bem sucedida, ela continua sendo a mãezona, mas mais a nível simbólico. Eu acho que na vida dela agora, ela conseguiu reorganizar as coisas. Quando as pessoas voltam para os seus lugares dentro do sistema, a vida delas encontra um equilíbrio e elas caminham mais leves. É muito pesado para um filho ou para uma filha ocupar o lugar dos pais. Os pais são grandes demais para os filhos. Ainda que esses pais sejam idosos, ainda que esses filhos tenham crescido na vida, conhecido o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso como seres humanos. Então, assim, essa foi uma história que eu quis trazer para tentar ilustrar, né, esse princípio da ordem. E agradeço muito a essa pessoa que generosamente me deu permissão para partilhar a história dela com vocês. Muito obrigada a ela e muito obrigada a vocês.